Irmãos em Cristo, quero pedir a todos as orações de cada um de vós e de cada uma de vós pela Sara, que foi recebida hoje na Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, pelos subdiácono Jorge, que foi ordenado subdiácono desta Santa Igreja Ortodoxa de Portugal, pelo diácono Miguel, ordenado diácono da nossa Igreja local Ortodoxa de Portugal. Orai por estes três, cada um tem missões diferentes. A Sara está no leicado da nossa Santa Igreja, o Jorge é subdiácono, membro das ordens menores, e o Miguel é diácono, ordem maior do sacerdócio da nossa Santa Igreja. Sem oração pelos nossos irmãos não há, queridos irmãos, não há igreja. Poderá haver qualquer outra coisa, mas a igreja certamente não será. Nós, enquanto irmãos, preocupamos-nos uns com os outros, e esse deve ser um horizonte diário, permanente, diante de nós. E como nos preocupamos, nós lembramos os nossos irmãos, e como lembramos os nossos irmãos, e não somos pagãos, somos ortodoxos, somos cristãos ortodoxos. Lembrar significa rezar, lembrar significa orar, lembrar significa pedir ao Senhor nosso Deus que ouça os nossos pedidos, para que todos estes pelos quais nós oramos estejam diante do olhar de Deus. Perguntar-nos-emos, mas é necessário rezarmos para que Deus se lembre de nós e daqueles, eu não vejo e se lembre daqueles e daquelas por quem nós oramos. Claro que Deus, queridos irmãos e irmãs, com as nossas orações ou com nenhuma oração, Deus lembrar-se-á de todos nós. Aliás, para aqueles que não sabem, vou dizer pela primeira vez, para aqueles que já sabem, vou repetir-me: todas as orações que nós fazemos hoje, domingo, dia 14 de junho de 2026, que fizemos ontem, fizemos desde que tomámos consciência da nossa própria existência, que ainda iremos fazer durante o resto da nossa vida, consoante o tempo de vida que nós tivermos de vida. As orações de todos aqueles e aquelas que viveram desde Adão e Eva por todos esses séculos, e por todos aqueles que ainda vão nascer e viver e orar, todas estas orações de todos os tempos, incluídas as nossas, do nosso ponto de vista existencial, Deus já ouviu todas as nossas orações que já dissemos e todas aquelas que ainda vamos orar, que nós nem sabemos quais são, nem sabemos em que dia que oramos, porque pensamos que vamos orar daqui a um mês e depois esquecemos. Então, todas as orações que vamos fazer daqui até a nossa morte, já Deus ouviu, eternamente. Não há nada que nós possamos pedir a Deus que Deus já não conheça. Na sua presciência divina, isto é, nesta capacidade que Deus tem de ver de antemão, de ver antes, Ele já esteve, do nosso ponto de vista, presente a todas as orações que nós fizemos e vamos fazer, a todos os atos, ações, decisões que tomamos e vamos tomar tudo. Do ponto de vista de Deus, o Senhor não ouviu nada. Lembrai, do nosso ponto de vista existencial, Deus já viu tudo. Do ponto de vista de Deus, Deus não viu nada. Deus vê continuamente. Em Deus, repito, não podemos dizer que o Senhor viu, não, o Senhor vê. Nem podemos dizer, o Senhor vai ver, Deus verá. Não, Deus vê permanentemente todas as orações que nós fizemos e os nossos antepassados fizeram e que ainda vão fazer com nascer, são vistas, estão presentes diante de Deus desde antes de toda a eternidade, antes da fundação do mundo e até aos confins do tempo sem fim, que não tem fim. Então, de que é que servem as nossas orações? É de nos perguntarmos, se Deus já sabe tudo, já presenciou todas as orações que nós fizemos, de que é que serve eu orar? Serve, queridos irmãos e irmãs, serve não para lembrarmos Deus, não para pedincharmos coisas a Deus, que é coisa para a qual a oração não deve servir, é para pedirmos coisas que é só quase o que nós fazemos. Passamos a vida a pedir. E bom era que nós oferecêssemos o nosso amor a Deus, a nossa presença. Quando começássemos a orar, disséssemos, Senhor, cá estou eu, um inútil, teu filho, inútil, mas mesmo assim é um inútil que é teu filho. E sou isto, e eu todo, que me ofereço a ti, Senhor meu Pai. Isto era um ato belo. Um filho que se considera inútil, ou uma filha, mas mesmo assim sabe que tem pai.
E não vem cá para pedir, como filho pródigo, uma herança antecipada, coisas, e curas, e isto, e aquilo, e dinheiro, e salva a casa, e salva o pé, e salva o filho da droga, e salva tudo isso é bom, mas tudo isso é mau, tudo isso é pouco, tudo isso é mau, se não houver mais nada. Se Deus for só uma máquina, uma slot machine, eu ponho a moeda para fazer um pedido, é horrível. Não há nenhuma relação de amor entre nós e Deus. Então, estas orações que eu peço, pela Sara, pelo seu diácono Jorge, pelo diácono Miguel e por todos vós, é para que possamos estabelecer uma relação de amor, comunhão com Deus. É para isso que nós oramos, amados irmãos e irmãs. É por isso que vale a pena continuarmos a orar. Não há novidade para Deus em nada do que nós dizemos, nem em nada do que nós fazemos. Se houvesse novidade, se Deus ficasse surpreendido, ficasse perplexo com alguma atitude, decisão ou ato nossos, evidentemente não seria Deus. Seria, enfim, um Deus qualquer do Olimpo grego, ou nesses deuses inventados pelos homens que são demónios. Mas não seria o nosso Deus triúnico, que diz Abraão, Isaac e Jacó. Não seria o nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo. E então, este Senhor nosso Deus, que conhece todas as coisas, não se cansa com a nossa presença. Como um pai amoroso não se cansa, filhos. Vós sabeis isso, os pais, aqueles que já são pais. Qual é o pai que ama um filho ou uma filha e se cansa de ter um filho ou uma filha presente, fisicamente ali diante de si? É uma alegria. É uma tristeza quando o filho mexe as perninhas ou a filha se vai embora e se afastam física e geograficamente dos seus pais. Para Deus é mais ainda, porque o modelo de paternidade, a referência de maternidade que os nossos pais e as nossas mães vivem, são a imagem daquele que é pai e mãe nesta Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para vos dizer que, terminando, a oração tem como objetivo estabelecermos esta comunhão e esta intimidade e esta união com Deus. E daqui resulta o quê? Desta união, desta comunhão, desta união com Deus, resulta o quê? Que nos resulta que começamos a ter um relacionamento com Deus. Começamos a fazer parte da vida de Deus e Deus parte da nossa vida. Começamos a querer conhecer Deus. Bem, Deus já nos conhece. Deus não vai começar a conhecer-nos. Deus vai dar-se cada vez em pedacinho, mais pedacinho do que Ele é a nós. Em cada pedacinho do que Ele é e se dá a conhecermos, Deus está inteiro. Mas para nós, amados irmãos e irmãs, porque é que eu falo desse pedacinho em que Deus se dá a conhecer? Porque o Senhor não abalroa o nosso coração, não invade a nossa alma. E na medida em que nós queremos conhecê-lo hoje mais um pouco, amanhã mais um tanto, e depois um pouquinho mais ainda, Deus estará lá para nos preencher na medida em que nós podemos receber o seu amor. Deus não há como uma barragem que se abre e que se rompe para encher um balde de água. Vai balde, vai aldeia, vão as árvores, vai tudo embora, se assim fosse. Deus não faz isso, porque Deus não é um Deus de morte, Deus é um Deus da vida, e Deus quer a vida de todos os seus filhos mesmo, e sobretudo começando por aqueles que estão nos cemitérios. Só os corpos dormem ainda, como eu sempre vos digo. Todos eles e elas estão vivos em Deus, no paraíso. Não há alma que tenha morrido. Mas os corpos são preciosos, como vós sabeis. Isso é a propósito da oração. Porquê? Porque eles oraram. A alma orou. A nossa alma ora nesta vida através do nosso corpo. São os nossos lábios, é a nossa língua, é a nossa boca, é o nosso sopro que sustenta as palavras, que a nossa alma, no seu intelecto, congemina e elabora para que depois possam ser proferidas audivelmente diante dos nossos irmãos e irmãs. Então o nosso corpo é precioso. Ele orou, ele rezou juntamente com a nossa alma, e Deus não vai abandonar os nossos irmãos e irmãs. Virá o tempo em que as tampas dos caixões e as tampas das campas daqueles cemitérios todos, deste país inteiro, do mundo inteiro, explodirão, serão atomizadas, ficarão os túmulos vazios, e todos os corpos se erguerão dos altos. No alto encontrarão, como diz a Sagrada Escritura, o Senhor nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nos ares, nuvens. Bem, e porquê, queridos irmãos e irmãs? Porque o Senhor é um Deus que ama, e um Deus que ama relaciona-se com aqueles que amam. Nenhuma pessoa neste mundo, nesta terra, que diga que ama o pai ou que ama a mãe, não se relaciona com o pai ou com a mãe. Se alguém me disser, eu amo
profundamente a minha mãe e o meu pai. Eu pergunto, mas estás com os teus pais todos os dias? Não, todos os dias não. Uma vez por semana? Não. Uma vez por mês? Não. Uma vez por ano? Não, eu vi os meus pais nos últimos 40 anos 2 vezes. Qual é a conclusão que eu chego? Não ama o pai, não ama a mãe, nem nunca se relacionou com pai e mãe. Relacionamento significa intimidade, proximidade, significa que não estamos ausentes da vida da outra pessoa que amamos. E aqui não estaremos ausentes da vida de Deus, e Deus não está seguramente ausente da nossa. É isso que eu peço ao diácono Filipe, ao diácono Miguel, ao subdiácono Jorge, à Sara, que se lembrem desta missão. Não somos isto apenas porque somos loucos, doidos varridos, em vez de irmos à praia ou darmos por aí a cantar num sítio qualquer, inventámos que somos ortodoxos. Há coisas melhor para fazer se tudo isto fosse treta, se esta vida não fosse séria. Então, como é sério que vivemos, porque foi o Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, que nos deixou a sua igreja, peço aos três, diácono Miguel, subdiácono Jorge e Sara, orai pelos vossos irmãos, vós estáis fresquinhos, cada um dos vossos três, acabastes de chegar hoje à igreja na função que sois chamados a ter, um no diaconado, outro no subdiaconado, outro, que é a Sara, no laicado, onde todos são profetas, sacerdotes e reis. É desse povo que tu fazes parte, Sara. Sacerdotisa, mais o quê? Profeta e rainha. É deste povo de sacerdotes, profetas e reis que tu fazes parte. Ora por eles, abana os mais antigos, às vezes não estão no peso, o peso não é de arrugas, o peso está no coração. As pessoas já se cansaram de serem aquilo que nunca conseguiram deixar-se transformar para ser, e cansam-se do peso de arrugas que transportam ao longo da vida. Porquê? Porque aquelas arrugas não ganharam asas, são só arrugas de quem envelhece. Mas arrugas que nós temos neste rosto assim que nos engelham, se não forem só arrugas de quem envelhece, mas se forem arrugas que tenham envelhecido naquele corpo e naquela alma que amou cada vez mais ao longo da vida, à medida que os anos foram passando, então essas arrugas não pesam. Essas arrugas é como se fossem asas no corpo, tornam-nos mais leves. Amados irmãos e irmãs, fazei essa experiência e vejo que eu não sou completamente doido, varrido. Não estou a dizer isto por dizer, é verdade que é assim. Amai-vos uns aos outros, enquanto temos corpo para exprimir estas palavras tão belas na língua portuguesa. Amo-te, meu irmão, minha irmã, amo-te, meu pai, minha mãe, amo-te, filho ou filha, amo-te, Senhor meu Deus e Salvador Jesus Cristo, amo-te, Santíssima Virgem Maria, amo-te, Pai, Filho, Espírito Santo. Lembrai-vos de abrir-vos a boca, não apenas para beberdes água, ou para dizer apenas que está um dia de sol, mas para que as palavras de amor saiam pela boca também, mas que venham do coração, para não serem palavras torpes e ignominiosas, mas palavras que transportam a verdade do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que o irmão deve amar um irmão, é assim que o irmão deve amar uma irmã, é assim que nos devemos amar uns aos outros. Que o Senhor nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, os proteja todos os dias da vossa vida, que o Pai nos manifeste o seu amor e que o Espírito Santo santifique cada ato de todos os dias das vossas vidas. Bendito seja o Senhor nosso Deus, eternamente, sempre, sempre, sempre. Amém.